galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, dia 14 de maio, e não sei por que eu desmarquei aqui, mas vamos lá. Aqui. Dia 14 de maio, dia 134. Então vamos lá, a porção do Velho Testamento. 1 Samuel 15, 1 a 16, 23. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel. Não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se
e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Agora a parte do Novo Testamento, João 8, de 1 a 20. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai,
que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Agora a parte de Salmos 110, de 1 a 7. Salmo davídico. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, então erguerá a cabeça. A parte agora de Provérbios 15, de 8 a 10. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. E é isso, gente. Chegamos ao final do dia 134, 14 de maio. E amanhã retornaremos para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.